Que queijo é esse? Que queijo é esse? Que queijo é esse? Que queijo é esse? Boa noite, estamos começando mais um Que Queijo é Esse? Felipe e a Thalita da Bolderini, aqui de São Paulo, são pessoas desse universo mais recente do queijo. Eu acho que não estão arrependidos, não. Vamos ouvir a história deles e como eles estão se colocando no mercado. Boa noite, Fernando. Boa noite. Bom, para começar, eu queria que vocês falassem onde vocês estão localizados, né, para as pessoas entenderem qual que é o contexto de vocês. Nós estamos em Pindamonhangaba, né? Pindamonhangaba é Vale do Paraíba, ali comecinho da Serra da Mantiqueira. Estamos a 150 quilômetros, né, da capital, São Paulo, e no sítio São Benedito. É um sítio da família que já está quase 100 anos na família aí na produção leiteira. Conta pra gente um pouco do projeto de vocês, né? Como que nasceu, como que vocês estão posicionados hoje, para daqui a pouco a gente falar do queijo. Começamos a montar o nosso projeto em 2015. Nessa época, tanto eu quanto a Thalita, nós trabalhávamos na indústria, na siderurgia. Eu era técnico de manutenção, a Thalita trabalhava na área de logística. Mas foi depois de um distanciamento daqui do sítio, da nossa cidade, né? Nós fomos morar um período na região nordeste, né, do Brasil. E, na verdade, depois desse distanciamento, nós queríamos voltar, né? Voltar para a nossa cidade, voltar para o sítio da família. Então começamos a projetar a queijaria. Nesse primeiro momento, fomos estudar, né? Estudar os processos do queijo, entender. Nós já tínhamos essa atividade leiteira da família, né? O meu pai que tocava, até ele que toca até hoje. Nós estávamos lá no Ceará, começamos a estudar, né? Hoje em dia eu vejo que quase tudo que a gente estudou, na verdade, era mais alguns livros de receita do que exatamente técnicas, né? Mas foi importante naquele momento. Durante 3 anos, na verdade, nós se preparamos em estudos e financeiramente para montar a queijaria, né? Em 2018 que nós conseguimos. Pegamos aí era uma salinha onde nós guardávamos arreio. Foi assim que aquela história de fazer o melhor com o que você tem, né? Nós tínhamos uma pequena sala, colocamos azulejo, fizemos uma reforma, compramos alguns equipamentos básicos, né? Mas necessários ali e assim começamos. Em 2018 fechamos as contas na indústria e voltamos. Vamos falar do queijo agora? Vamos. Vamos falar do O queijo de hoje é o Borbinha, né? Vamos focar mais no Borbinha. Mas deixa de falar dos outros queijos de vocês, por favor. Tá, hoje a gente trouxe a gente vai falar mais do Borbinha, não sei se dá pra ver aqui pra todo ver. Ele tem uma casquinha mais branquinha, né? O Borbinha surgiu assim, a gente queria um queijo mais cremoso, que tivesse um frescor, né? E aquele queijo que derrete na boca, era esse queijo que eu queria. E aí começamos os testes, né? Aí entra na queijaria e começa a testar. E aí o Lucas estava ajudando a gente também. Falei pro Lucas, como é que eu faço um queijo cremoso? Dá uma luz. E aí a gente começou a testar as receitas. E aí, testa, vamos fazer um queijo bem macio, bem cremoso. Começamos a testar. Não foi de primeira, lógico que não. Foram muitos testes. Nada de primeira, né? A gente erra bastante só para depois acertar. E aí nós começamos a fazer os testes e deu certo. Tipo, na terceira tentativa, sei lá, por aí. E aí a gente descobriu que se a gente adicionasse creme, ele teria mais cremosidade, a história de derreter na boca seria mais fácil, né, de atingir essa característica que a gente queria. Isso é uma coisa bem importante, né? Tem muito produtor que procura a gente, e esse nosso projeto, o DNA, queijaria, de consultoria e tal, e é muito importante o que o produtor quer, porque muitas vezes as pessoas... Tem gente até falando aí do queijo tipo e tal, mas assim, a Thalita falou, eu queria um queijo cremoso. E aí você vai buscar aquilo que você quer. É muito importante você buscar identidade diante daquilo que você tem como objetivo, né? Obviamente a gente já falou muito sobre isso, de repente não vai conseguir o padrão que quer, só os parâmetros, tem essas buscas, mas é importante você imaginar qual é o seu objetivo. É o queijo cremoso? E aí o Lucas foi ajudando, vocês foram fazendo experiências, o mercado foi ajudando. Né? Você falou que em 2, 3 vezes já conseguiu acertar, mas é muito importante isso que você falou, quer dizer, aonde eu quero ir? O mofo dele surgiu no natural. Então, assim, além da receita ser nossa, a gente ganhou um presente com o mofo. Surgiu um mofo branco lá, e eu falei, cara, é esse queijo mesmo que nós vamos produzir. É essa maturação que eu quero.
E aí ele deixou o queijo mais cremoso, além do que a gente já tinha feito para que ele ficasse. E foi isso. Ele tem uma leve acidez no final. É um queijo que nós criamos. Sucesso. Vocês podem abrir para o pessoal ver a massa, aí dá para abrir? Esse queijo, né, Fernando, ele nasceu talvez numa época que a gente começou a falar um pouco mais de técnica, né? E não pegar uma receita e alterar a receita, né? Então, é como a Thalita falou, a gente pensa no resultado e vai aplicando os processos que são necessários ali para chegar no ponto que a gente quer, né? Então, e é um queijo que eu acho que assim, uma identidade nossa mesmo, é um queijo nosso, acho que não tem nada, né, igual assim ao nosso queijo. E é legal que é um queijo que hoje é o queijo que eu mais vendo na queijaria, né? É o queijo que mais sai, mais tem saída. E ele é um tipo nada, né? Ele é um tipo nosso, né? É um tipo nosso. Isso é a questão da identidade, né? A gente queria esse queijo, então ele é um queijo tipo nosso mesmo, né? O queijo que eu queria. Muito bom isso que vocês falaram. É um queijo tipo nosso. Muito bom. Gostei bastante. Vamos ver a massa dele. Esse está com um pouquinho de olhadura. Dá para ver um pouquinho das olhaduras. Ele é bem cremoso. É uma delícia. Um queijo super versátil. Aqui na queijaria, realmente, como o Felipe falou, é um sucesso. Aí tá dando para ver bem agora. Bem molinho. Um queijo que derrete, tem uma acidez gostosíssima. É bem bom o queijo. É um sucesso aqui. Agora ele está com 25 dias de maturação, né? Nós tiramos ele da câmara hoje. Então ele tem essa textura, mas ele vai também mudando, né? Principalmente se ele ficar embalado, ele vai alterando, vai tendo mais cremosidade. Então depois ali de 30 dias, 20 dias, 30 dias, ele está bem cremoso mesmo. Aí você passa ele bem tranquilo num pão, numa torrada. Ele literalmente gruda na faca, assim, né? Quando você corta, você consegue até passar ele. Ele vai ficando mais cremoso, um queijo que vai evoluindo cada vez mais. Falando um pouco do nome, né? O Borbinha, na verdade, é por causa do bairro, né? Nós estamos no Pinhão do Borba. Então é o nosso Borbinha. Aqui é o Malacacheta, né? Essa peça aqui tá um pouco mais fresca do que normalmente a gente entrega aí na queijaria, então tá com uma casquinha ainda fina. Esse é um queijo de massa semi-cozida, né? É o queijo que eu uso para tudo. É mais ou menos isso, né? É o queijo que é para fazer com pão, às vezes vai fazer um pastel, uma pizza, enfim, em tudo a gente usa. Esse é o nosso queijo Fideli, né? Fideli é meu apelido. E esse na verdade é um queijo que ele já está com 12 meses de maturação. Basicamente, hoje ele é quase um projeto ainda, né? Como você falou, nós começamos a fazer queijo há 3 anos. Então, o resultado desse tipo de queijo demora muito para você saber, né? Você faz hoje e sabe o resultado daqui a 12 meses. Como a gente já fez alguns ajustes nele, então, depois de 12 meses, você abre e fala, tá legal, mas precisa mudar tal coisa. Aí você muda 12 meses para frente para você saber, né? Então, eu acho que demora, né? Não é uma coisa que é diferente dos outros queijos, que é 20, 30 dias depois você sabe o resultado. Então, hoje nós chegamos não sei se você provou ele aí, nós levamos ele essa semana. Eu ia falar isso agora, eu ia falar para vocês mostrarem de novo aí, porque eu ia fazer o pessoal ficar com mais água na boca, porque a metade desse está aqui, né? Tem uma metade aí, mas a outra está aqui. E tá uma delícia. Então, nós gostamos bastante do resultado e agora a gente não mexe mais não. Agora, só que começa agora só daqui a 12 meses, né? Então, tem que ter paciência para comer queijo. Não dá para comer queijo por uma semana não, né? Exatamente. O queijo duro, né, de longa maturação, mas aí vocês já estão achando qual que é o perfil deles, do queijo, dentro daquilo que vocês querem achar, né? Legal. Bom, acho que já deu para ter uma ideia legal do queijo de vocês, né? Para quem não pegou desde o começo, a gente está com esse quadro, Que Queijo é Esse? Por causa da queijaria na rua, que a gente não vai poder fazer esse ano, né? A gente tem a pandemia, a gente tem uma feira anual, não tem como, os produtores fazem a venda direta dos seus queijos, então a gente está com esse quadro divulgando os produtores. A gente está editando o vídeo, depois publicando para que todo mundo tenha registrado como procurar esses produtores. De vez em quando a gente divulga no nosso Instagram, mas a nossa ideia é deixar os vídeos lá para quem quiser fazer contato aí pelo Brasil, porque a gente vende aqui, entrega, a nossa loja virtual entrega no Brasil inteiro.
mas o Felipe e a Thalita, para quem está começando a trabalhar, quem trabalha sério com queijo, quem está cheio de aventureiro, mas para quem trabalha sério com queijo, os produtores estão sabendo identificar para mandar isso daí para vários estados, alguns pontos, dentro dos seus limites, obviamente, que é produção artesanal, né? A gente está fazendo essa divulgação. Hoje no nosso site, o Borbinha, por exemplo, ele está a R$24, é só hoje até meia-noite. Essa é a parte do merchandising aqui, na edição nem aparece isso depois. Né? E depois de falar da produção, falar de vocês, falar do queijo, agora a gente vai encerrar com o nosso quadro Sem Pensar, que eu pergunto e vocês respondem. Então, a primeira pergunta é o seguinte: quem que faz o queijo aí de verdade? É o Felipe ou a Thalita? Nós dois que fazemos o queijo. Ah, tá, ok. Não posso falar que nem eu, nem o Felipe. Sem o Felipe eu não faço o queijo e sem eu ele não faz também. Nossa, mas ficou muito romântico isso. Tá parecendo o quadro Namoro na TV, os dois. Legal. A segunda pergunta, que vocês começaram lá atrás, né, a questão das receitas, depois foram para maturação, começaram a entender o mofo e tal. A Thalita mesmo falou que vocês tiveram essa possibilidade de ter um mofo natural no queijo. Mas assim, o mofo, para vocês, ainda assusta? De 0 a 10, quanto que vocês têm medo de mofo? Eu não tenho medo nenhum. Nenhum. Não tenho mais medo nenhum. Eu vou lembrar de uma cena aqui no curso. Você pegou aquele queijo que, para mim, naquela época, era aquele queijo bem, da impacto visual grande ali, né? Aí você pegou o queijo, passou o dedo e lambeu o dedo. Eu falei, eu acho que não tem problema nenhum de comer mofo, não. Isso ficou na minha mente. Falar, acho que depois dessa aí eu já parei de ter medo, já logo de cara. Não tenho mais medo, não. Terceira pergunta. Qual a importância de dar nome aos queijos? Porque muitas pessoas lá no passado, mas nome e tal. Por que vocês saíram dando nome e qual a importância disso? Eles são nossos filhos, a gente brinca. A gente tem que batizar eles. Batizar, ué. Eles são uma identificação. Que ele não é um tipo alguma coisa, como você falou. Ele é o Borbinha. Ele foi uma receita nossa, assim como uma lacacheta, o Grana Fideli. Então, assim, ele é o único. O meu vizinho pode fazer a mesma receita que não vai sair a mesma coisa. Lá ele dá outros tipos de pasto, outros tipos de alimento para vaca, são outro manejo. Então, assim, tudo isso influencia no queijo. Então, eles são os nossos queijos. Então, por isso que a gente dá os nomes para eles. Queijo como filho. Essa ficou bonita também. Vocês estão muito românticos hoje. Está muito bonito. E bateu alguma vez o arrependimento? Vocês que foram da indústria e tal, bateu o arrependimento de entrar no mundo do queijo? Vocês ainda estão contentes? Bate o arrependimento, às vezes, de voltar para trás? Não bate. Não bate, não. É lógico que nós tivemos, como você falou, um começo bastante turbulento, né? Então a gente teve que ter bastante resiliência ali no começo, mas a gente estava muito certo do que a gente queria com o nosso projeto, onde a gente queria chegar. Então nós sabíamos que ia enfrentar dificuldades, né? E eu acho que como a gente estava com esse foco, a gente não tem o arrependimento. O que vocês acham que significa, né? Para vocês que estão na terra de vocês, com as vacas, fazendo queijo, qual que é o sentimento de uma família poder viver daquilo que ela realmente produz? E esse era o nosso grande sonho, né? Era conseguir estar em família, dar uma continuidade na atividade da família que já está há quase 100 anos, mas ter renda em cima, conseguir investir na propriedade, o retorno que o queijo começa a dar, né? E bom, para a gente é uma alegria muito grande, porque a gente vai vendo a evolução. A gente se conhece há pouco tempo, mas já tem 3 anos e vê que vocês estão cada vez mais sorridentes, cada vez mais cientes do projeto de vocês, cada vez com o projeto mais na mão, né? Parabéns, vocês sabem o quanto a gente gosta de vocês e vamos estar aqui sempre torcendo, viu? Muito obrigado pela participação. Boa noite para vocês, podem finalizar aí, a última palavra é de vocês. Bom, boa noite para todo mundo, a gente gostaria de agradecer a todos. Fernando, muito obrigado aí pela oportunidade, pelo projeto, pelo que a gente explicou aqui, você viu que, assim, o quanto que a queijaria, além de um berço de estudos, foi importantíssimo na nossa identidade. Legal, Felipe, obrigado para vocês, obrigado pelas palavras, a gente tá junto, tem muita história ainda para construir, tá só começando a nossa revolução queijeira, a gente tem muito para caminhar ainda. Obrigado para vocês, boa noite, beijo para todos. Tchau, tchau.
Beijão. Tchau, tchau. Que queijo é esse? Que queijo é esse? Que queijo é esse? Que queijo é esse?